A palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler 3 versículos, a partir do verso de número 15. Colossenses, capítulo 3, no verso 15 a 17. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmã? Isso, conseguiu tirar foto? Glória a Jesus, né? Tá beleza aí? Então tá bom, vamos continuar aqui, né? Então Colossenses, aqui o apóstolo Paulo, né? Ele tá levando para a igreja de Colossos várias situações, né, que a gente quer trazer para cada um de nós. Na realidade são privilégios que ele libera para aquele que professa o Senhor Jesus, para a igreja de Jesus Cristo, né? Aqui em Colossenses, você percebe que nesse verso de número 15, ele fala logo de início que a paz que excede todo entendimento, essa paz ela está liberada sobre nossa vida, né? Essa paz, irmãos, é a paz que é árbitra em nosso coração. Eu costumo falar muito que as nossas decisões precisam estar alinhadas com Deus, né? Então, se pairar alguma dúvida nas nossas decisões, não faça, né? Porque precisamos ter paz, e é justamente essa paz que excede todo entendimento e que é árbitro em nosso coração para as decisões que precisamos tomar. Então o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre isso, essa paz que rege o nosso coração. E regendo o nosso coração, nós tomamos atitudes como corpo de Cristo, e logo em seguida nós somos agradecidos ao Senhor. Vocês conseguem entender isso? Né? Eu estou te dando aí uma breve introdução. Bom, então, se você tem dúvida sobre o que fazer, né, sobre em qual situação você vai se posicionar, não faz. Você precisa ter paz. Pastor, como é que eu faço para ter essa paz em meu coração nas decisões? Irmão, é só se ligar com Deus. Se você se conectar com Deus, a paz vai vir sobre a tua vida, né? Por quê? Essa paz vem no momento que Deus fala contigo. Se não falou, é porque você está em dúvida. Porque uma vez você colocou diante do Senhor: Deus, rege meus passos, me dá entendimento, né? Então Ele vai fazer isso. Então, se Ele não falou, não faz, né? Deus falando, faça, porque a paz vai reinar em seu coração. As decisões que você precisa tomar, precisam ter essa paz de Cristo como parâmetro para você decidir e seguir a sua vida. Bom, no verso 16, nós vemos que nos tornamos morada da palavra de Cristo. Quantos aqui permitem a palavra de Cristo morar em seu coração? Amém, glória a Deus. E isso, irmãos, nos reveste de toda a sabedoria do alto, né? Nós somos revestidos da sabedoria de Deus, e a gratidão, por consequência, ela brota em nosso coração,
né? Você por diversas vezes sente vontade de agradecer a Deus, não é isso, irmãos? Eu sinto vontade de agradecer a Deus em todo o tempo. Agradeço a Deus pelo dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na família. Então agradeço a Deus. Isso brota do nosso coração e é fruto do louvor a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Muitas vezes o não de Deus é o sim para nós. Você consegue entender isso? Quando você ora a Deus, Ele te fala não. E aí você precisa se submeter, ter paz, né? Essa paz que rege as nossas decisões, e aceitar o que Deus está falando. É essa paz que excede todo entendimento que só os filhos têm. No verso de número 17, nós percebemos que em todas as coisas que viermos a fazer, nós precisamos ter uma conduta só, né? Então, tenho falado muito sobre isso. O crente, ele precisa ter a conduta de sim, sim, não, não, né? E não argumentar e achar uma oportunidade para fazer as coisas da maneira como ele quer, como ela quer, mas fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos estar de acordo com aquilo que nós falamos. Se nós somos crentes, somos cristãos, as nossas atitudes, a nossa fala, a nossa maneira de ser, ela precisa estar de acordo com essa fala, de acordo com com aquilo que você vive. Você tem que falar aquilo que você vive. Porque se você falar aquilo que você não vive, soa de maneira contrária. Não traz para a pessoa que te observa, não traz para o mundo que vê em você, né, a carta de Cristo, não traz verdade, não traz uma credibilidade. Então precisamos dizer sim para Deus. Diga sim para Deus. E não para o diabo, né? É desse jeito. Né, em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças a Deus Pai. Glória a Jesus. Mas aí eu quero falar para os irmãos sobre os benefícios que recebemos como cristãos. Gente, cristão recebe benefício. Olha que bênção, né? Benefício, sim. Nós recebemos mediante o cumprimento do propósito da nossa igreja, do cumprimento do propósito que Deus tem colocado sobre nossa vida. Semanas aí atrás eu falei sobre o propósito, que nós precisamos identificar qual é o propósito do Senhor para a nossa igreja, qual é o propósito que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas como crente, como cristãos, né? Então Deus tem colocado aí responsabilidades sobre essa igreja, responsabilidades sobre o corpo de Cristo, amém, irmãos? Então nós precisamos identificar esse propósito e saber que, mediante isso, nós temos benefícios como corpo de Cristo. Nós recebemos esses benefícios enquanto membros do corpo de Cristo. Então, se você serve a Jesus, se você está ali diante do Senhor e tem a sua vida totalmente entregue ao Senhor, você recebe benefícios da parte do Senhor. E são inúmeros, né? Inúmeros benefícios. Né? Nós temos ali situações que vêm sobre nossa vida espiritual, situações, benefícios que vêm sobre a nossa vida emocional e também relacional, né? São várias situações que Deus proporciona na nossa vida e que eu quero enumerar pelo menos 5 privilégios que Deus coloca aí sobre a vida do crente. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, primeiro benefício, irmãos, a adoração ajudando a te concentrar em Deus, né? Nós falamos aí no segundo trimestre desse ano, ali nos cultos de terça-feira, sobre adoração como estilo de vida, né?
E hoje aqui eu menciono que a adoração, ela te ajuda a se concentrar em Deus. Se eu tenho a adoração como estilo de vida, e eu vivo para adorar ao Senhor na minha vida, com as minhas atitudes e os meus gestos e a minha maneira de ser, eu estou concentrando tudo que eu faço em Deus. Eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha vida, mas a minha vida pertence ao Senhor. E se eu adoro a Deus em tudo, em todas as coisas, eu estou concentrando em Deus a minha vida, o meu foco. Ali em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 37, o Senhor Jesus, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, isso que o apóstolo Paulo falou lá para a igreja de Colossos sobre a paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que rege as decisões que precisamos tomar, isso está aqui intrínseco no que o Senhor Jesus está falando para a igreja, para cada um de nós. Quando nós amamos o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, nós estamos nos concentrando em Deus. Nós estamos declarando que a nossa mente pertence ao Senhor. Nós estamos falando que a adoração é o nosso estilo de vida. Que nós não somos mais desse mundo, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. O cristão que não consegue ter essa concentração em Deus, na realidade ele precisa urgentemente se ligar em Deus, irmãos. É como se fosse uma tomada que está fora ali da conexão, né? É o plugzinho está fora da tomada. Nós precisamos plugar ali e ter essa conexão com Deus. Esse cristão que não tem esse nível de concentração com Deus, ele precisa rever rapidamente o seu sistema de entrega, né? O que você está entregando ao Senhor? O salmista diz: entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E tem muito crente que permanece no nível de ansiedade que só, e que na realidade quer fazer e tomar as decisões por si. E não é por aí. Nós precisamos confiar em Deus. Saber que Deus está cuidando de tudo e todas as coisas. A adoração, irmãos, ela precisa ser o estilo de vida nosso, né? Quando nós falamos sobre adoração, os irmãos aí nos cultos de terça-feira falaram várias, verdades. A adoração não é aqui somente no louvor, que você levanta as mãos, você sente a presença de Deus. Não, também é, mas na realidade é a nossa vida. As pessoas precisam ver que lá vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? A nossa adoração é aquilo que nós entendemos do que é a palavra de Deus e nós colocamos em prática. Amém, irmãos? E aí, fica uma perguntinha para os irmãos, que aí você pode ir pensando nela até a próxima quinta-feira. Olha que bênção, né? O que tem atrapalhado a sua concentração em Deus? O que tem atrapalhado a sua concentração em Deus? Né? Porque no mundo existem várias vozes, né? E na realidade nós precisamos escutar a Deus, nos concentrar na palavra de Deus. E aí, concentrando em Deus, nós temos aí a verdadeira adoração. Então eu estou falando muito sobre Bíblia para você, amém, irmãos? E precisa ser dessa forma. Então, o primeiro benefício, a adoração te ajudando a se concentrar em Deus, a focar os teus olhos em Deus, a permanecer fixo ali em direção à terra prometida, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o primeiro benefício. Adoração gerando concentração em Deus. Segundo benefício, a
comunhão, esse é o segundo benefício. A comunhão ajudando a enfrentar os problemas da vida. Quantos aqui têm problemas? Poucos irmãos têm problemas. Outros irmãos estão abastados, não tem problema nenhum. Vou te dar uma outra chance. Quantos aqui têm problemas? Isso, irmãos, isso. Você que entendeu, você respondeu, né? Então, os irmãos, nós temos problemas sim, mas uma vez tendo comunhão com o corpo de Cristo, você é municiado pelo Espírito de Deus a enfrentar os problemas. Sozinho, a gente acaba, sendo impactados pelos problemas. E não temos condição de enfrentar o problema. O gigante se levanta na nossa frente e a gente se sente sozinho. Porque não tem com quem falar, não tem com quem pedir uma oração. No Salmo de número 133, no verso de número 1, até o verso de número 3, na parte B, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Não é assim, irmãos? Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Irmãos, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, numa mesma direção, pode se levantar o gigante que for, você sempre tem um ombro amigo para junto unir forças com você, te levantar muitas vezes no qual você está caído, está prostrado, e esse irmão, essa irmã vai te colocar para cima. Vamos junto, eu vou contigo, vamos avançar. Então a comunhão, irmãos, é um benefício que o crente tem. O crente, o cristão, ele tem esse benefício de ter essa comunhão com o corpo de Cristo. Isso significa que estamos, de repente, com algum tipo de problema, e esse problema, você sozinho, você visualiza um problemão, um gigante, mas quando você está em comunhão, você percebe que aquele problema é assim, ó, desse tamaninho. Porque na comunhão dos santos, você vê o tamanho do seu Deus. Você vê os testemunhos que os irmãos contam. E percebe que muitas vezes o teu problema é tão inexpressível conforme foi ali com os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, na comunhão dos santos, na comunhão do corpo de Cristo, nós conseguimos avançar. A nossa fé é municiada por tudo aquilo que Deus tem feito ali no corpo de Cristo. O fato, muitas vezes, de nós não termos comunhão com o corpo, agora eu estou falando do não ter comunhão, tá? O fato aí de nós não termos comunhão com o corpo de Cristo, isso é ruim para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque se, em permanecendo dessa forma, você não tendo comunhão, isso pode crescer, né? Você fica cada vez mais isolado do corpo de Cristo, e aí, por se isolar do corpo de Cristo, você acaba sendo expelido, porque se torna um corpo estranho, irmãos. Você imagina o cálculo renal. Quantos aqui já tiveram cálculo renal na vida? Irmã, eu já tive, Jesus me curou. Já sofri muito com isso. Mas cálculo renal, irmãos, quando ele se estabelece no teu corpo, ele é um corpo estranho. Ele precisa sair. E olha como dói esse negócio. Como dói. E aí ele é botado para fora, porque ele não tem comunhão com o corpo. O rim, né, os nossos rins não reconhecem aquilo como algo saudável para o nosso corpo. E ele é expelido. Então, para que você tenha uma vida saudável como crente, você precisa estar em comunhão com o corpo.
E aí, olha o GVC aí, olha o GVC, lá você vai ter direito à comunhão. Não que na igreja você não tenha direito, muito pelo contrário, você tem direito. Mas aqui, muitas vezes, nós terminamos o culto, temos o nosso tempo de café ali, mas é tão rapidinho, e você vai embora. Agora, no GVC não, no GVC você chega, você bate papo, você conversa. E que grata surpresa de chegar lá no GVC, muitos deles eu chego, o irmão aqui que não fala nada, lá abre a boca e fala igual um tagarela. A irmã também, oh meu Deus, que coisa boa. Eu escuto a todo mundo lá. Escuto a todo mundo. Sandra, não é assim? Tem sido bênção lá no GVC? Ebenezer, né? Eliezer fala pra caramba lá. Aqui já é mais contido, né? Steve também, né? Steve, graça lá, tem sido uma bênção. Não é isso, Diácono Ismael? Né? A Lúcia também. Lúcia, você tem sido bênção lá no GVC também, né? Lá no GVC da Rua do Trono, né? O Reobote, né? Uma bênção. Lá nós temos comunhão. E assim, irmãos, é que funciona o organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Quantos aqui precisam do irmão? Diga amém. Você já falou isso para ele hoje? Já falou? Mas eu vou te falar, vou te chamar essa responsabilidade. Fala aí para o teu irmão da direita, da esquerda, de frente, de trás. Eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Vocês não estão mole. É bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? É bem verdade, irmãos, que nós somos diferentes. Né? Nós somos diferentes. Né? Você vê, se eu perguntar para você qual é seu time, a maioria vai falar que é Flamengo. Né? Não existe perfeição nisso, a gente entende isso. Né? O pastor é botafoguense, é escolhido. Né? Eu estou orando pela sua vida. Né? Lia também é Lia. Graças a Deus pela sua vida. Você que é flamenguista, estou orando por você, mas graças a Deus pela sua vida também. Somos diferentes, mas nós somos ensinados a amar uns aos outros. E eu te amo no amor de Cristo Jesus. Por mais que você seja flamenguista, mas eu te amo, irmão. Eu te amo. Então desfrute aí da comunhão com o seu irmão. Desfrute. É de Deus que existem essas diferenças. Já pensou se fosse todo mundo igual? Ia ser chato, né? Então, eu tenho minhas diferenças com a minha cerejinha. Não é, amor? Olha o olhar dela de nojentinha, né? Mas é lindinha, né? Eu a amo. Eu amo ela. É um amor cacofônico, tá? Amor, linda. Ela me ama também. Ela que fica com vergonha de falar. Você me ama? Ah, então tá bom. Graças a Deus. E aí fica a pergunta para os irmãos. O que posso fazer para ter mais comunhão com meus irmãos? O que você pode fazer para ter mais comunhão com os irmãos? Fica a dica, vai para o grupo de vida. Terceiro benefício, o discipulado ele ajuda a fortalecer a fé. Olha aí o pastor já falando de discipulado. Então o benefício que o crente, que o cristão tem acesso. E o que é o discipulado, senão o acompanhamento que nós recebemos, né, pela nossa liderança, por ser o quê? Filhos de Deus. Então nós temos esse acompanhamento. Aqui tem uma fala do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versos de número 31 e 32. Olha o que o Senhor Jesus fala aqui para Pedro. Ele fala assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, nessa passagem, você vê o discípulo, né, Simão Pedro, seguramente ali vivendo por situações
críticas, né? Mas tendo fortes experiências cristãs. Esses versículos que nós lemos ali, eles seguem uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior ou menor. Vocês lembram dessa passagem? Está um pouco antes aqui. Ou com maior importância, quem é o mais importante no nosso meio? E aí nós olhamos a vida ali de Pedro. Pedro, ele foi um pescador, não é isso? Pedro, ele tinha uma liderança forte, um líder nato, pessoa rude, temperamento forte, arrancou a orelha do soldado lá, quando Jesus estava prestes a ser preso, né, entregue ali às autoridades. E Pedro, com esse temperamento impetuoso, né, ele precisava ter uma transformação, né, para ser um seguidor de Jesus. Muitas vezes, eu me pego tendo a atitude de Pedro, e preciso ser admoestado da parte de Deus para ter esse temperamento mudado, né? Pedro é o que chamamos daquela pessoa que tem um temperamento, como é que é, amor? Hein? Sanguíneo, né? Mas muitas vezes ele agiu de maneira intempestiva, como sendo aquela pessoa colérica, né? Tomando atitudes que não é para ser daquela forma. E Jesus, ele reconhece em Pedro o potencial de que ele sim poderia ser usado por Deus. E precisava ser discipulado, precisava ser transformado, né, pela palavra de Deus. E aí o versículo aqui que nós lemos de Jesus, ele termina recomendando que Pedro fortaleça aos seus irmãos após a sua conversão. Olha isso. Então o discipulado, irmãos, o acompanhamento ali, lado a lado, você está junto com a sua liderança, no seu grupo de vida, vai te proporcionar a você ser um cristão melhor, a ser um homem ou uma mulher melhor nas suas atitudes, e através da sua vida, converter a outras. Amém, irmãos? Amém. Você conseguiu entender? Pedro ali, ele foi incentivado pelo Senhor Jesus a ter fé que iria acontecer uma melhora na sua vida. Nós não podemos ter o sentimento de que nós nascemos dessa forma e vamos permanecer dessa forma e vamos morrer dessa forma. Nós não somos Gabriela. Quantos sabem do que eu estou falando, né? Então, você nasceu assim, mas Deus pode te endireitar. Você era um pau torto, mas o carpinteiro vem e passa a plana e vai te colocando no lugar. Muitas vezes essa plana ali do Senhor Jesus vai causar um desconforto, uma dor, mas aí você vai ficar bonitinho, bem no ponto para servir ao Senhor. Bom, fica a pergunta: a sua fé, ela tem aumentado mediante o acompanhamento que você tem recebido no grupo de vida? Você vê que eu estou perguntando já direcionando para grupo de vida. Então, se eu fosse você que não está em grupo de vida, vai, né? É claro que a sua fé, ela vai aumentar semanalmente, né, com aquilo que você é ministrado aqui na igreja. Essa palavra que nós estamos liberando aqui pela manhã, ela vai ser destrinchada na quinta-feira, lá no grupo. Você tem a sua fé aumentada aqui, no culto. Mas no grupo de vida ela vai ser aumentada muito mais, né? E você vai poder ali mastigar aquela palavra, colocar para dentro, né? Ingerir e produzir cada vez mais saúde espiritual ali no seu corpo físico, no seu corpo espiritual. Amém, irmãos? Então vamos para o próximo benefício. O próximo benefício do cristão é, na realidade, o ministério, né, que esse cristão ocupa. Ele ajuda a descobrir os talentos, né? Então o ministério, irmãos, na realidade você pode pensar assim: eu não faço nada na igreja, não estou em ministério nenhum. Mas é aquilo que você faz para Deus.
né? Nós temos os diáconos aqui, né? Temos o pessoal do Café da Comunhão, tem o pessoal dos grupos de vida, né? O pessoal aqui do Ministério de Louvor, eles já estão no ministério específico. Recepcionistas, né? Tem os obreiros. Então, ali nesse ministério que você já está enganjado, você com certeza vai ter condições de descobrir de maneira mais fácil os seus talentos, né? Mas se você ainda não está no ministério propriamente dito, mas está no grupo de vida, que também não deixa de ser, você também vai descobrir os seus talentos, né? Em fazer alguma coisa ali no grupo, né? Que muitas vezes você vai pensar assim, eu não tenho condições de fazer um louvor, mas ali você vai fazer uma oração pelo lanche, você vai fazer, e você vai descobrindo os seus talentos, porque Deus faz assim. Não está no grupo de vida, mas está na igreja e não está em ministério nenhum, mas daqui a pouco ali você num bate-papo, você percebe que Deus está te dando um talento de fazer um cafezinho, entendeu? Ali, olha aí, olha o dom de servir, Deus já te dando, né? E você começa a perceber o que Deus quer te proporcionar para você servir a Ele com excelência. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus, Ele já deu dons a todos que aqui estão. Você já recebeu, irmão, ou tem recebido, né? Há uns que aqui estão, eu me coloco também nesse quantitativo. Deus deu 5 dons. A uns Deus deu 2 dons. A uns Deus deu 1 dom. O que cabe a nós é pegar esses dons, esses talentos que Deus tem nos dado e multiplicar. Quando a palavra de Deus diz e fala sobre isso, é porque na realidade, o que nós recebemos de Deus, nós temos que multiplicar, produzir cada vez mais, porque Jesus está às portas. E a hora que Ele voltar, Ele vai te perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Entende? Então, quando a gente fala que você no ministério, no grupo de vida, fica mais fácil para entender quais são os seus dons, é porque é algo saudável. Vai para o grupo de vida e você vai poder perceber e entrar na visão daquilo que Deus tem para a sua igreja, né? Que é a igreja nas casas. Nós estamos no templo, mas nós precisamos estar nas casas. E aí você tem essa percepção dos dons, dos talentos, e multiplica de maneira tal que quando Jesus voltar, você vai apresentar: ó, o Senhor me deu 5, olha aqui 10 que eu estou te devolvendo. Está entendendo? E aí você, não tendo essa percepção, de repente você não conhece, não sabe nem que você tem um talento. E na hora que Jesus voltar, Ele vai te perguntar: e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei? E você vai ficar sem palavras: eu não sei, eu não tive condições. E a palavra de Deus é bem dura com relação a isso, bem dura, porque Ele vai te falar: olha, é melhor deixar quieto, né? Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e vai ver que a palavra é bem dura para aquele que não observa os talentos e os dons que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. E aí fica a pergunta, com certeza você vai sair daqui, vai ler a Bíblia, né, e vai ver do que Deus tem falado sobre isso. A pergunta é: tens descoberto seus talentos no exercício da sua vida cristã? Se tem descoberto, exerça esses talentos, porque na hora que Jesus voltar, você vai ter condições de apresentar a Ele aquilo que você recebeu multiplicado, pelo menos por 2. Amém, irmãos? Amém. Quinto benefício que nós temos como cristãos: o evangelismo ajudando a cumprir a missão, né? O evangelismo,
Ele ajuda a cumprir a missão da igreja, a missão do crente. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 19 a 20, o Senhor Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, Ele está liberando a grande comissão da igreja. A igreja, ela precisa viver segundo essa grande comissão, segundo o que Jesus espera de mim e de você. Jesus, Ele libera essa grande comissão de maneira tal que você vai praticar o evangelismo, vai cuidar dessas pessoas que você ganha para Jesus, vai proporcionar um discipulado, vai aumentar a fé dessa pessoa para que ela possa caminhar e viver em novidade de vida. Pegou aí? Pegou? Então pensa comigo, qual é a nossa missão como igreja Nova Vida do Jockey? Eu estou falando de missão, está escrito na faixa ali fora. A nossa missão é uma igreja que caminha em novidade de vida. Você sabia dessa missão? Vamos fazer esse exercício? Qual é a missão da igreja Nova Vida do Jockey? Uma igreja... O caminhar em novidade de vida, irmãos, é receber a palavra de Deus, rever suas atitudes e fazer de acordo com o que Deus determina para nossas vidas. Amém? Essa é a nossa missão, como igreja de Jesus, a igreja Nova Vida do Jockey. E para que se cumpra a missão que Deus colocou aqui para a nossa igreja, nós precisamos exercitar o evangelho, o evangelismo. Se a palavra do Senhor Jesus, que Ele liberou aqui em Mateus 28, fala sobre você ir e fazer discípulos de todas as nações, Ele está falando de evangelismo, falando sobre evangelizar, né? Se você não faz, você não está vivendo em novidade de vida. Porque nós temos, irmãos, que ter o prazer, entre aspas, de ver uma pessoa que se rendeu a Jesus através da nossa fala, através da nossa atitude. Você levar uma pessoa até Jesus, isso é viver em novidade de vida, é cumprir a missão que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Então o evangelismo, ele te ajuda a você a cumprir essa missão. Pastor, eu não consigo. Será que você não consegue falar um Deus te abençoe? Um Deus é contigo? Olha, Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Já pensou se você no teu ônibus, que você vai para o trabalho, você fala isso para o trocador? Acho que nem existe mais trocador, né? É o próprio motorista que é trocador, mas fala para o motorista. Aí o motorista vai olhar para você, é mesmo, irmã, é mesmo, irmão. E ele vai te dar a chance de você falar mais alguma coisa. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Aí a pessoa fala assim, é mesmo? Irmãos, se ele falar é mesmo, você fala assim, o Senhor quer Jesus? Se ele confirmar, para tudo, a fila vai ter que esperar, ora pelo motorista. Vocês estão entendendo isso, irmão? Nós somos loucos. O mundo nos vê como loucos. Então vamos ser loucos mesmo. Vamos falar de Jesus e cumprir a nossa missão aqui que Jesus liberou como grande comissão da igreja. Então isso nos ajuda a cumprir a missão que Deus tem entregue para a igreja como um todo. A boca fala o que o coração está cheio. Se você não fala de Jesus, teu coração está vazio de Jesus. Agora, se você fala de Jesus, entendeu? Em tempo e fora de tempo, seu coração está cheio de Jesus. Amém, irmão? Você consegue entender isso? Vamos para cima. O que falta? Olha as perguntinhas aí, ó. Coisa linda. O que falta para o crente, de um modo geral, praticar o evangelismo?
O que falta para nós, como cristãos, de um modo geral, praticar o evangelismo? São as situações do mundo que muitas vezes nos constrange, nos coloca de lado, né? Irmão, vamos para cima. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós devemos sim obediência às autoridades que aqui estão? Sim. Sim. Devemos ser submissos? Sim. Mas até o ponto de não afligir a palavra de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? O que falta para o crente, de um modo geral, praticar o evangelismo? Recebe da parte do Senhor sobre a tua vida ousadia. Ousadia para abrir a sua boca e falar de Jesus. Ousadia para ir até a tua família, que muitos ali ainda não confessaram Jesus, e anunciar que o evangelho salva. Então recebe isso, irmãos. Outra perguntinha: como tem sido você cumprir a missão? Como tem sido isso? Você vê que uma pergunta tem tudo a ver com a outra. Quais são as dificuldades de você falar do evangelho de Jesus? Irmãos, vamos falar de Jesus. Vamos anunciar. Quantos aqui querem que Jesus volte? Quantos aqui querem que Jesus volte? Então fala de Jesus, irmãos. Fala, anuncia Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida. Então, já terminando, e eu vou pedir para você ficar de pé nessa hora. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Hoje nós tivemos aqui, irmãos, uma palavra, sabe, uma mensagem temática que fala de benefícios que nós temos aí como crente, como cristãos. Benefícios esses que vêm em consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. Somente aqueles que são salvos podem ter esse benefício. O benefício de nós adorarmos a Deus e, mediante essa adoração, se concentrar em Deus, ter a mente totalmente entregue ao Senhor. Fecha teus olhos. E essa comunhão ajudar a enfrentar os problemas da vida. Isso é um benefício que nós temos como crentes, como cristãos, como filhos, filha de Deus. O discipulado, irmãos, é algo que nos ajuda a ter o fortalecimento da fé. E isso tão somente o cristão, você que é crente, você que é cristão, coloca a mão no teu coração, que eu quero orar por você. Deus abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja como um todo. E verdadeiramente a tua igreja, ó Deus, possa caminhar em novidade de vida, Deus. E possa adorar ao Senhor em todo tempo. Ter comunhão, ó Deus, com os santos. Ser fortalecido na fé através do discipulado. A descobrir os seus talentos, ó Deus, que Deus tem colocado, o Senhor tem colocado sobre a vida de cada um. Ó Deus, a cumprir a missão, ó Deus, de evangelizar, de falar da tua obra. Ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua igreja como um todo, liberando a tua bênção sobre a vida de cada um. E isso nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos terminar o culto. E você que está no nosso meio, que ainda não tem Jesus, eu vou estar aqui na frente. De repente você fica com vergonha de vir aqui, mas se você veio e está aqui e quer receber
receber essa oração da fé, nos procure aqui. Amém? Levanta as tuas mãos. Deus, nós te damos graça. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu és o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa o Teu povo, ó Deus, no retorno para nossas casas. Livra-nos de todo mal, que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. E possamos estar à noite de volta aqui, ó Deus, para Te cultuar. Ó Deus, sentar à mesa do Senhor e celebrar a Tua grande vitória, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus.